Fala rapaziada, Renix Frujin na área, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é a questão do Ubi em Dragon Ball GT, a questão da sua utilidade e importância no anime, onde muitos dizem que ele foi inútil no anime. E nesse vídeo eu vou provar que na verdade não, o Ubi ele foi útil e também bastante importante. Na primeira saga de Dragon Ball GT, realmente o Ubi quase não apareceu, já que basicamente ele aparece no episódio 1 e depois fica um tempão sem aparecer. Já que temos a viagem espacial, ele não vai, então beleza. Mas indo pra Saga Baby, aí o Ubi já começa sendo importante, já que na primeira aparição dele ele salva a Pan. E nesse momento o Ubi ele foi essencial, já que querendo ou não a Pan é uma das personagens mais importantes da Saga Baby. Por mais que as pessoas falem que a Pan é inútil, claro, não são todas as pessoas, mas tem gente que fala isso, a Pan ela ajudou o Goku a controlar o Ozaru Dourado. Então sem a Pan não teríamos Goku Super Saiyajin 4. E algo que aumenta o feito do Ubi é que naquele momento o Goku estava sem cauda, então se o Goku volta provavelmente ele morreria aí. Porém tem algo muito interessante que eu acho que nem todos perceberam, mas esse arco ele poderia sim ter sido resolvido sem o Goku Super Saiyajin 4, e claro, isso envolvendo o Ubi, mas isso eu falo mais pra frente. E depois disso temos a fusão entre Ubi e Majin Buu, e sim, muita gente diz que o Ubi apanhou mais, se fundiu para apanhar, mas se você rever a luta vai ver que não é bem assim. Já que o Ubi gerou sim problemas para o Baby, tanto que o Baby precisou ficar mais musculoso para vencer e até fez uma expressão de força. Muita gente diz que o Baby brincou 100% porque ele disse que não iria brincar mais durante a disputa de Ki e venceu, porém tem um detalhe, o Ubi também queria ser transformado em chocolate. E o plano ele ressaltou bastante a inteligência do personagem, já que querendo ou não foi um plano muito bom, já que ele queria ser comido pelo Baby e depois ele destruiria o Baby por dentro. Só que claro, ele não sabia que o Baby viraria Ozaru Dourado e ficaria muito mais poderoso. Muita gente diz que esse plano é ruim e eu nunca vi realmente um argumento convincente. Geralmente é algum deboche dizendo, ele então previu que o Goku voltaria e ganharia tempo pro Goku. Não, na verdade o plano dele se moldou, mas inicialmente não era isso. Então se a gente for analisar, mesmo se o Goku não tivesse voltado, é muito provável que o Ubi teria vencido o Super Baby 2. Não foi muito bem explicado no anime, porque o Ubi demorou a voltar, mas ficou bem explícito, que ele só conseguiu voltar naquele momento. Então em algum momento ele voltaria e poderia vencer o Baby. Porém, isso não aconteceu, então não tem como contar como feito. Mas isso é mais um dos motivos que provam que esse plano foi inteligente. E muita gente tenta negar com todas as forças, não, o Ubi não teve importância para a derrota do Baby. Mas o fato é, sem o Ubi não seria possível derrotar o Baby, e isso não é achismo, isso é fato. Mas ele ganhou tempo para o Goku, beleza, eu sempre vejo isso, a galera usa muito deboche, mas não consegue dar um argumento convincente nessa questão. Por que ajudar o Goku seria irrelevante? O Goku é o protagonista. E sinceramente, eu queria saber aonde que o GT prometeu que o Ubi substituiria o Goku. Literalmente na abertura do anime, o Ubi nem aparece ali naquele finalzinho onde aparece Goku, Trunks e Pan. E depois, posteriormente, aparece o Goku em Super Saiyajin 4. Então, tipo assim, vocês se enganaram sozinhos. O anime em momento nenhum diz que o Ubi vai substituir o Goku e vai se tornar o novo protagonista do anime. Mas ok, o fato é, sim, sem o Ubi não seria possível ter derrotado o Baby. Outro destaque legal que o Ubi teve em Dragon Ball GT foi quando ele deixou o Mr. Satan vencê-lo. Foi uma atitude bem legal, ele ficou triste ali no início, mas depois ficou feliz. E isso foi algo que enobreceu o personagem e foi um destaque legal que ele ganhou naquele episódio. Inclusive foi bem legal o detalhe que o Ubi ele estava usando aquela fantasia de Papai Amém, muito porque ele ficava nervoso no meio de multidões. E algo que eu já vi é gente dizendo, ou pelo menos insinuando, que o Ubi não venceu ninguém relevante em Dragon Ball GT, só apanhou, sendo que na verdade ele venceu um inimigo relevante, que foi o Hyude. O Hyude para Dragon Ball GT era sim relevante. Tanto que o Hyude foi dito ter um Ki maior do que o do Buu, então foi um personagem que foi sim valorizado em Dragon Ball GT e era relevante no anime. Na própria saga do Super 17 ele saiu bem melhor que muitos outros vilões. Então ele teve até um destaque, podemos dizer assim, não a mais, porque ele não teve o maior destaque dos vilões que voltaram. Mas sem dúvidas, ele teve um bom destaque ali, e é sim um oponente relevante, e o Ubi venceu ele. Beleza, que a Ubi atacou pelas costas, mas o Ubi resolveu o problema. Então, eliminou, derrotou, se não quiser usar o termo venceu, porque não teve uma luta em si, já querendo ou não, o Hildo estava lutando com o Gohan, e o Ubi foi lá e salvou.
E aí é outro feito também pro Ubi, né, que além de ter vencido o Ryudo, ou talvez outro termo eliminado, ele também salvou o Gohan, né? Então, tipo assim, mais uma vez, né, o Ubi mostrando que vai além, né, de só ganhar tempo para o Goku. Agora na luta contra o Super 17 não dá pra dizer que o Ubi foi importante ou teve alguma utilidade, ou pelo menos gerou competição, porque não foi algo que aconteceu. O Ubi basicamente deu vários golpes no Super 17, Super 17 nem sentiu, e o Ubi não conseguiu fazer muita coisa. Então aqui realmente tem certo sentido sim as críticas, né? Dá pra concordar, o Ubi ele poderia ter tido um papel maior, porém, né, não dá pra dizer que na saga do Super 17 ele não teve nenhuma importância, porque teve sim. Na questão do Ryuji, eu acho que um detalhe bem legal também, ele pedindo pro Trunks e o Goten levarem a sério a luta, né, contra os Saibamens, então isso foi bem legal, mas realmente contra o Super 17 ele não atuou muito bem não. Na saga dos Dragões Malignos, o Ubi novamente foi importante, ele ajudou a salvar o Goku e também, né, ganhou tempo, né, para o Goku finalmente romper os seus limites, né, recuperar o poder e depois romper. Só que essa saga ela teve algo que a saga do Super 17 acertou. No caso, ela não teve algo, né? Que foi o que? Uma vitória para o Ubi. O Ubi não venceu nenhum dragão maligno. E seria muito interessante isso ter acontecido, já que, né, tínhamos 7 dragões malignos e o Ubi era um guerreiro ativo. Porém, em contraparte, a saga dos dragões malignos acertou em algo que a saga do Super 17 errou. A atuação do Ubi contra o dragão de uma estrela foi bem mais digna do que a atuação do Ubi contra o Super 17. O Ubi chegou a causar danos no dragão de uma estrela. Beleza, algo temporário, mas conseguiu, né? Então foi uma atuação melhor. Analisando no geral, em Dragon Ball GT o Ubi ele fez uma função de suporte. Na maioria das suas participações ele foi um suporte. Isso significa que por ser um suporte ele não teve importância e foi inútil? Não. E também não significa que ele é fraco. Isso é algo que eu nunca entendi, que a galera disse que o Ubi é fraco em Dragon Ball GT. Sendo que ele deixou o Gohan no chão por um tempo, eliminou o General Ryuji, que é um dos vilões mais poderosos de Dragon Ball GT, também causou danos no Baby Vegeta Ozaru Dourado, que é a forma mais poderosa do Baby em Dragon Ball GT, causou danos no dragão de uma estrela. Então, tipo assim, ele tem feitos muito bons em Dragon Ball GT também, não é só derrotas humilhantes, como por exemplo contra o Super 17. E ele também salvou vários personagens em Dragon Ball GT, incluindo Goku, Gohan, a Pan e etc. No geral, o Ubi em Dragon Ball GT ele foi um personagem importante, que toma assim muito hate, eu até entendo certa parte, né? Já que muita gente queria que ele fosse substituto do Goku, que ele tivesse assim um papel mais importante. E eu concordo com algumas críticas, eu acho que por exemplo na saga do Super 17 ele poderia talvez ter lutado um pouco melhor contra o Super 17, talvez vencido um dragão maligno, porém também eu não posso falar que o Ubi não teve importância. Ele foi muito importante na saga Baby, foi importante em certo momento na saga do Super 17, então eu acho que teve um misto ali, teve coisas boas, teve coisas ruins, teve coisas medianas, e é assim que é a vida, né? Nem tudo é perfeito, nem tudo é 100% horrível. Só que eu sei, né, que os haters, né, os odiadores, eles não conseguem ver o lado positivo das coisas. E no geral, né, Dragon Ball GT se um dia continuar, né, com o Goku não estando mais na Terra, o Ubi ele pode assumir um papel mais importante ainda, né? Agora sim sendo o substituto do Goku, talvez. E é aquilo, se um dia você disser que é fã do Ubi em Dragon Ball GT e alguém disser que você não pode ser fã dele porque ele é supostamente inútil, manda esse vídeo pra ele. E não só isso, né? Tem personagens em Dragon Ball que muita gente gosta que não fizeram nem metade do que o Ubi fez em Dragon Ball GT. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu, tchau, tchau, fui!